Olá, amigos dos Estúdio Pops. Hoje nós estamos aqui com duas celebridades médicas de Uberlândia. Nós estamos recebendo o Dr. Glauco Costa Silveira, oncologista clínico, diretor técnico do COT Oncoclínicas e pesquisador principal de estudos clínicos. Seja bem-vindo, Dr. Glauco, para nós é uma honra recebê-lo. Obrigado, Luiz. É uma grande honra estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. Bacana. Nós estamos também com o Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, cirurgião oncológico e mastologista do Oncoclínicas e também do Hospital do Câncer. Seja bem-vindo, Dr. Juliano, é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço o convite, para mim também é uma oportunidade, um prazer estar aqui com você, para a gente falar de um tema tão importante que precisa ser conversado diariamente, digamos assim. Bacana, bacana. E nós vamos lá, vamos adentrar ao tema, né? Nós vamos falar especificamente sobre o Outubro Rosa. Essas duas figuras são responsáveis pelos grandes avanços da medicina, pelo tratamento dos nossos pacientes, das pessoas que estão realmente necessitando de orientações, né? E essa campanha ela é fundamental. Eu vou começar com o Dr. Juliano. Dr. Juliano, qual a importância, sabe, da campanha Outubro Rosa? Eu sempre falo que Outubro Rosa é mais do que uma campanha que a gente precisa denominar em outubro, né? Vestir todo mundo de rosa em outubro, iluminar aí os monumentos e colocar a nossa fitinha cor-de-rosa, porque nós estamos falando de um problema de saúde pública. Só no Brasil nós temos cerca de 74 mil mulheres acometidas pelo câncer de mama por ano. Por si só, eu já poderia parar por aqui e falar da importância de uma campanha onde nós estamos cuidando da vida de quase 80 mil mulheres que são acometidas pela doença. Então, falar sobre Outubro Rosa, falar sobre prevenção, conscientização do câncer de mama, é uma forma de cuidar da saúde dessas mulheres, da gente orientar famílias, orientar a comunidade, unir forças da sociedade para que a gente consiga melhorar cada vez mais essas estatísticas. Muito provavelmente a gente não vai conseguir diminuir esses números, mas eu tenho toda a certeza que a gente vai conseguir reduzir o número de mortes e aumentar o número de diagnósticos precoces. Para isso que a gente está aqui, para isso que existe Outubro Rosa. Ótimo, ótimo. Fazer uma medicina cidadã voltada realmente para toda essa conjuntura evolutiva na medicina, isso é muito bonito, né, doutor Glauco? Com certeza, Luiz. O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização de todas as mulheres e também de suas famílias da importância da detecção precoce e dos tratamentos contra o câncer de mama. Além disso, tem um papel fundamental em fazer medidas para ajudar na prevenção do câncer, tanto o câncer de mama como os demais cânceres. É o mês que a mulher tira um pouco do seu tempo para cuidar de si também. E a mulher que é mãe, que trabalha, que é a líder da família, que é tão importante no lar e que tem que ter um tempo para se cuidar também. Muito bacana. O nosso podcast ele está sendo realizado hoje com o apoio do Grupo Luta pela Vida e também do Hospital do Câncer. E a gente fica muito honrado aqui. Nós queremos fazer um agradecimento especial à Isabela e ao Alexandre, que são responsáveis, né, pelo departamento de marketing do Hospital do Câncer e do Grupo Luta pela Vida, e a participação do Dr. Glauco e a participação do Dr. Juliano, que são autoridades nesse assunto, né, a gente tem que deixar claro que só foi possível também com relação a tudo que vocês representam para a evolução do tratamento do câncer na nossa cidade. Dr. Glauco, me diga como começou essa atividade, né? Você trabalhando e você desenvolvendo. Você passou também pelo Hospital do Câncer e depois seguiu
uma trilha, né, para se especializar na área, não é isso? É isso mesmo, Luiz. Eu comecei a minha formação em 96, quando eu passei no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Me formei em 2002 e segui a minha especialização em oncologia, passando pela clínica médica e depois pela oncologia clínica, com muito orgulho no Hospital do Câncer aqui em Uberlândia. O Hospital do Câncer, com o apoio do Grupo Luta pela Vida, faz um papel social muito importante para a nossa cidade e para a nossa região, né? Eu tenho muito orgulho de ser um filho do Hospital do Câncer aqui de Uberlândia, né? Fui o segundo residente a ser formado, então ele tem um papel importante na formação de novos agentes que vão cuidar dos pacientes com câncer. A gente sabe que além do câncer de mama, os outros cânceres são uma epidemia global e a gente precisa ter esses avanços e formação de novos agentes para ajudar no cuidado de todos os pacientes, né? E o Hospital do Câncer, com o apoio do Grupo Luta pela Vida e da Universidade Federal de Uberlândia, cumpre um papel importante social na nossa região, no cuidado de todos esses pacientes. Olha só a importância, não é mesmo, doutor Juliano? Quando nós falamos no grupo Luta pela Vida, né, quando nós falamos no Hospital do Câncer, a gente está se tornando uma verdadeira referência, né, nesse tratamento. Qual que é a experiência do doutor Juliano, né, nessa área e como que nós começamos, doutor Juliano? Me conte um pouquinho dessa história. Por que que eu estou aqui? Assim como o Glauco disse, eu também sou filho dessa universidade, né? Me formei em Uberlândia, sou um pouquinho mais experiente que ele, me formei em 2000. Sempre gostei da área de oncologia, de tumores, de câncer, então eu queria fazer algo relacionado à oncologia e gostava de cirurgia. Então comecei fazendo cirurgia aqui na universidade e depois fui para o INCA fazer a parte da cirurgia oncológica. E desde essa época, a cirurgia oncológica que eu fiz no Instituto Nacional de Câncer já era focada nos tumores femininos, tumores ginecológicos e câncer de mama. Em 2006, quando eu voltei para Uberlândia, eu já pensei, é isso que eu quero focar e que eu quero trabalhar, né? Então eu costumo brincar, falo que eu cuido da saúde feminina e cuido de tumores de mulher. Então o meu público é quase que basicamente o público feminino. E estar presente na rede pública, dentro aí de uma instituição que nos faz ter tanto orgulho, que é o Hospital do Câncer de Uberlândia, e o Grupo Luta pela Vida é parte fundamental nessa estruturação e no desenvolvimento dessa equipe, dessa referência. Então nós estamos falando de uma cidade como Uberlândia, que é a referência regional e que cuida de pacientes oncológicas de toda essa região. Então é um papel extremamente fundamental e daí também a importância de todos nós termos esse olhar no poder ajudar, no contribuir com as suas possibilidades mensais, no entender qual que é o papel que o Hospital do Câncer tem na nossa cidade, o papel seja de cuidar das pessoas daqui e também cuidar das pessoas que estão ao redor, né? Isso para mim, que ainda consigo estar lá dentro, é muito gratificante. E a gente vê o tanto que essa população que precisa é bem acolhida e bem cuidada, mesmo em um cenário de SUS. É fantástico, né, doutor Glauco? Porque a saúde, ela é prioridade. A gente percebe que algumas pessoas têm condições de ter um bom convênio, né, tem condição de consultar um clínico que é particular. Essa importância é de arrepiar do Hospital do Câncer e também do Grupo Luta pela Vida, já ficou bem evidenciado. Doutor Glauco, como as mulheres começam a detectar, a sentir, a fazer o autoexame, como que nós podemos orientar as nossas mulheres, as mulheres de Uberlândia, enfim, um podcast ele é visto mundialmente, né? Como que nós podemos fazer isso?
Então, Luiz, é muito importante que a mulher primeiro conheça o seu corpo, né? Então, eu falo que a campanha do Outubro Rosa ajuda também a desmistificar alguns preconceitos, né? Então, a mulher precisa se conhecer, né? Mas a forma mais eficaz de prevenção do câncer de mama, de detecção precoce, na verdade, é através do exame que chama mamografia. É um exame radiológico que a mulher deve começar a partir dos 40 anos, pelas principais diretrizes, se ela não tiver nenhum risco familiar aumentado, e que ela tem que fazer isso anualmente até por volta dos 70 anos, depois pode ser bianualmente, e isso vai ajudar a ter uma detecção precoce. Porque muitas vezes, quando a mulher encontra um carocinho na sua mama, ele já vai ser um tumor um pouquinho mais adiantado do que a detecção pela mamografia, que consegue fazer detecções de tumores bem pequenos, ou ainda tumores que não são malignos, né, que são lesões pré-malignas e que vão ajudar a que ela tenha um diagnóstico precoce e com isso aumentar as chances dela de cura. Mas é importante ela se autoconhecer, né? Fazer um exame das suas mamas mensal entre o 7º e o 10º dia após o período menstrual, que é o melhor momento para ela palpar-se e notar se tem alguma alteração. Não é incomum que muitas mulheres, ainda hoje, atrasem esse diagnóstico precoce porque não fazem de rotina esse exame de mamografia. É importante que, se ela notar alguma alteração na sua mama, que seja um nódulo ou que tenha uma vermelhidão que não tinha antes, que tenha alguma saída de secreção pelo mamilo fora da época da amamentação, que ela tenha alguma úlcera, né, que alguma ferida na sua mama, que ela procure a unidade de saúde para ser examinada por um profissional de saúde e para fazer o diagnóstico mais rápido, né? A gente quer que chegue a esse ponto, né? Por isso que a gente fortalece que é importante ter acesso à mamografia para a detecção precoce. Mas se ela conhecer a sua mama, né, eu e o Dr. Juliano já tivemos vários casos que a mulher se conhece muito bem e percebe quando tem alguma coisa alterada na sua mama. Então, isso ajuda também a ter um diagnóstico mais ativo do câncer de mama. Tá? Sim, doutor Juliano, agora a bola está com Vossa Senhoria, né? Como dizem os advogados, né? Me fale uma coisa, doutor Juliano. Doutor Glauco deixou muito claro que essa questão da campanha é muito importante. A questão da mulher se conhecer é muito importante. Mas os exames rotineiros, né, da mamografia a partir de um determinado momento ajudam bastante, doutor? Não tenho dúvida disso. O que é fundamental que todos entendam? Que a mamografia é o exame de escolha para nós fazermos o diagnóstico precoce. Muitas mulheres acham que quando a gente indica para fazer uma mamografia, ela está fazendo prevenção. Eu não gosto nem muito desse termo prevenção, porque a mamografia não vai evitar essa mulher de ter um câncer. A mamografia vai ter o papel de fazer essa mulher fazer um diagnóstico de um câncer não palpável, de um câncer milimétrico até. E o que a gente tem hoje ainda, infelizmente, no nosso país? A maioria dos casos de diagnóstico de câncer de mama são feitos através do autoexame. É a mulher que palpa alguma alteração na sua mama e vai buscar uma ajuda médica. Não é isso que a gente gostaria. A gente gostaria que as mulheres, a partir dos 40, fizessem a sua mamografia anual para que fosse detectado esse nódulozinho antes dela conseguir palpar. Quanto menor o tamanho desse nódulo, melhores as taxas de cura. E a gente não precisa ir longe. E a gente vai ficando meio repetitivo, né, Glauco? 20 anos aí de campanha de Outubro Rosa. E eu falo, gente, eu me sinto repetitivo. Hoje, entra no consultório uma professora aposentada, 57 anos, que nunca tinha feito
uma mamografia? Não, porque eu tenho medo, assim, eu só procuro as coisas quando eu tô sentindo. Então, assim, aí eu tenho certeza que eu não estou sendo repetitivo e que a gente ainda não conseguiu atingir toda a população É com isso. essa história. E o que que eu percebo? É todo Outubro Rosa alguém nos fala: doutor, foi a partir de uma campanha de Outubro Rosa que eu parei de ter medo e fui lá e fiz a minha mamografia. Ou que o caminhão passou na porta de casa aqui, eu fiz a mamografia e fez um diagnóstico de câncer. Então, quanto mais a gente falar sobre um assunto que ainda é um estigma, que ainda causa muito medo, que ainda causa preconceito, vamos dizer assim até. Quanto mais a gente falar sobre isso, sobre o câncer de mama, não é aquela doença, a gente precisa falar que é câncer de mama. Sim. Quanto mais a gente colocar essa informação para a sociedade, mais mulheres a gente vai alertar, ou famílias, ó, mãe, vai lá fazer essa mamografia que a senhora nunca fez. E a gente vai conseguir ajudar. Então, por outubro, se a gente conseguir salvar uma vida, na minha história já foram mais de 20 vidas. Então, Já valeu a pena. demais da conta. Eu ia comentando, como dizia o Jô Soares, né? Sem querer interromper, mas já interrompendo, né, doutor Glauco? Eu ia falar, tem gente que os mais antigos falam com muita clareza. Falam, ó, para que eu vou fazer o exame? Eu vou procurar, se eu procurar eu posso achar. Mas tem que achar, né, doutor Glauco? Tem que achar o mais precoce possível. Isso vai diminuir o sofrimento para todos, né? Para a família, para o próprio paciente, principalmente, para o sistema de saúde também, né? Então, quando eu descubro uma doença que está inicial, pode ser que muitas vezes a paciente não precisa de algumas modalidades de tratamento que vão causar sofrimento para ela, né? Do ponto de vista ou de ter um diagnóstico precoce, ou que precise fazer um tratamento que vai exigir muito da paciente também. E depois, ao longo do podcast, a gente vai explicar quais são os tratamentos que a gente tem hoje, né? Então, essa conversa, como o Dr. Juliano fala, que a gente parece que fica repetindo todo ano, mas ela é super importante, porque a campanha do Outubro Rosa é essencial para que a mulher perca o medo e vá fazer seu exame preventivo, né? E a gente aconselha que aproveite e faça todo o seu check-up, né, de rotina, tanto mamográfico quanto o Papa Nicolau também, para prevenir o câncer de colo de útero e os exames habituais cardiovasculares também. Tem Muito aí importante. a máxima aí do quem procura acha. A gente pode mudar essa frase ou completá-la. Quem procura acha e cura, né? Quem Sim. procura cura. Cura. Se você faz um diagnóstico precoce, a gente está falando do melhor cenário. Se for para fazer um diagnóstico, que esse diagnóstico seja precoce. Eu vou fazer uma pergunta muito importante a colocação, né, porque isso acontece praticamente todos os dias, né? Às vezes a gente fica receoso, com medo, com preconceito. Mas eu quero fazer uma pergunta para os dois, com a experiência que vocês têm. É difícil dar um diagnóstico? Como é que vocês trabalham quando o exame dá positivo? Como é que é essa relação hoje do médico, sabe, essa relação pessoal e a relação técnica, ética, para falar para o paciente, olha, nós temos um problema. Luiz, eu acho que com o nosso amadurecimento ao longo do tempo, a gente vai criando vínculos, né? Quem tem e você precisa ter empatia com o seu paciente. Ali está à frente de você uma mulher que tem uma história, né? Que tem uma família por trás, que tem os amigos, que tem um esposo, que tem os filhos, e ela muitas vezes ela precisa ser ouvida, né? Eu acho que a principal coisa que eu aprendi ao longo da minha formação a gente precisa escutar o paciente de maneira clara, né? Ouvi-lo e conseguir com bastante empatia, bastante compreensão, orientar ele da melhor forma, né? E mostrar para aquela paciente que a gente vai estar ali para apoiá-la em todo esse processo.
né, a gente, é como um advogado, que quando a gente chega com uma demanda, você já sabe lá na frente o que que vai acontecer, a gente, como oncologista, a gente também já tem um planejamento de como vai ser a jornada dessa mulher e quais são os percursos e percalços que a gente precisa passar para lá na frente atingir o nosso objetivo, que é curar o câncer. Né? Esse acho que é o objetivo de todo oncologista, é vencer o câncer, é curar ele. Quando não for possível curar, também tentar dar o apoio para que a paciente tenha a melhor qualidade de vida, a melhor sobrevida naqueles cenários onde a gente não possa atingir a cura. Né? Infelizmente, muitas mulheres são diagnosticadas com a doença já avançada. Né? Se a gente evoluir na detecção precoce, com as campanhas como Outubro Rosa, com certeza isso a gente vai conseguir salvar mais mulheres, né? Mas, assim, mesmo naqueles casos onde a gente vê uma doença mais avançada, a gente consegue atualmente ter uma boa evolução no tratamento, no prognóstico, na qualidade de vida, no tempo de vida também. Doutor Juliano. Eu vejo que é uma das piores notícias que alguém pode dar para outra pessoa e que aquela pessoa pode receber. Não existe receita de bolo, né? Existem técnicas de como dar más notícias. A gente até nem aprendeu isso na faculdade, né? Saiu depois, mas a gente aprendeu com o caminhar aí dessa jornada. Na prática. Na prática. Então, depois de um tempo, como o Glauco disse, a gente amadurece e entende que num primeiro momento, é claro que muitas vezes essa paciente chega lá com uma lesão suspeita, com uma imagem suspeita, a gente já começa a criar um vínculo a partir daquele momento. Então, é uma primeira conversa, depois ela volta para te trazer o resultado da biópsia, e essa biópsia deu câncer de mama. Então, a gente já teve uma primeira conversa, já criou um pouco de vínculo, já entendeu um pouco a dinâmica daquela família ou quais são os medos daquela mulher. Uma coisa que é fundamental é escutar. Essa escuta tem que ser uma escuta ativa e carinhosa. É uma escuta que nos permite entender o que ela quer ouvir também. Então, você pode dar um diagnóstico de câncer, mas de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais empática, de uma forma com que ela entenda aquilo que você está falando. Você não precisa despejar toda uma rotina do que ela precisa fazer. Naquele momento que ela recebe um diagnóstico de câncer, para-se o mundo, abre-se um buraco naquele chão, apaga a luz daquela sala e nada acontece mais. Então é preciso dar um espaço para que as coisas comecem a digerir e as coisas comecem a serem assimiladas. Então, com o passar do tempo, a gente vai entendendo isso. Mas falar que é simples não é simples, falar que a gente tem essa receita pronta, não é. Cada paciente que está na sua frente é uma forma de conduzir. E a partir desse tempo que a gente tem já de exercício da medicina, a gente vai entendendo o que ela quer escutar, ou como é que eu posso falar esse diagnóstico para ela. Tem pacientes que gostam que você seja um pouco mais firme, ela quer saber tintim por tintim o que está acontecendo. Tem paciente que não, ela quer só até a página 2 e o restante depois a gente vai entregando aos poucos. Cabe nós, profissionais da saúde, médicos, oncologistas, cirurgiões, que vão cuidar dessa mulher, dessa família, que quem adoece não é só a mulher, é a família. Sim. Mostrar para ela quais são os caminhos que podem ser percorridos. Quais são as possibilidades que ela tem para chegar onde a gente quer, que é um tratamento curativo, que é um tratamento com menos efeito colateral. E o que a gente tem que entender é que câncer não se trata sozinho, não se trata o cirurgião, o oncologista clínico, o radio-oncologista, se trata com um time que fale a mesma língua, que entenda que o foco é a paciente que está ali na nossa frente, que quanto mais cabeças e mãos a gente conseguir colocar em prol daquela vida, melhores são os resultados. Então, assim, é um aprendizado diário, digo que a gente está aprendendo até hoje. E cada caso é um caso, né, Juliano? Sim. A gente fala, Luiz, assim, que nesse momento do diagnóstico, a família também tem um papel importante. Não é incomum a
a gente consultar primeiro a família, né? Então, principalmente os pacientes são mais idosos, os idosos longevos, sempre a família fica com medo do que o pai ou a mãe, né, vai receber com aquele diagnóstico, né? Como que ele vai se portar. E aí a gente vê que você esconder o diagnóstico também do paciente é uma coisa muito ruim, não é adequado, porque a gente vê respostas assim, brilhantes daqueles pacientes que participam ativamente do seu diagnóstico e tratamento, né? Idosos longevos que falam, doutor Glauco, eu quero fazer assim ou não fazer isso, eu quero. Ele quer ter autonomia para decidir, né? E sempre a gente conversa muito com a família sobre isso, né? Se fosse com um de nós, né? Você gostaria ou não de saber o que que você tem, né? Então, Então, essa eu quero fazer uma pergunta. A consulta é da paciente, mas a família vem para dentro do consultório? vem também sempre, né, Luiz? A gente tem que acolher, né? Como eu expliquei, né? Ali não é só um câncer de mama, é uma família junto com o paciente que está vivenciando o diagnóstico de um câncer de mama. E a família é muito importante por o apoio dessa paciente, né? Não é incomum da gente ver mulheres que passam toda essa jornada do diagnóstico, tratamento sozinhos, né? Infelizmente ainda. Companheiros que abandonam essas mulheres ao longo da sua jornada, por conta de medo também, né? A palavra câncer, como você bem explicitou, muitas vezes causa estranhamento, desconforto. As pessoas falam aquela doença e não falam o câncer. O câncer é uma doença que nos próximos anos, cada família vai ter algum caso, entendeu? Não vai ser uma coisa restrita, infelizmente, né? Pelo aumento gradativo que tem acontecido. Então, um podcast como este é muito importante para a gente ajudar as pessoas a perderem o medo e saber a importância de estar procurando ajuda, de estar ajudando o seu familiar também, dando apoio, né, nesse momento. Olha só, é muito importante que os seguidores do Estúdio Pops percebam bem que esse acolhimento ele não é só para paciente. E aí, doutor Juliano, como o doutor Glauco destacou, a mulher ela vai para a consulta, aparece o diagnóstico e é necessário um trabalho, eu não vou falar de equipe, eu vou falar, é necessário um trabalho familiar de todos estarem juntos, porque essa luta não é só da mulher que foi diagnosticada. Procede, doutor? Procede e muito. Tudo isso que foi falado aqui tem um nome para facilitar, chama-se rede de apoio. Então, eu disse anteriormente que a gente não trata câncer sozinho, é uma equipe multidisciplinar. O médico, a enfermeira, psicólogo, nutricionista, educador físico, assistente social, fisioterapeuta. Então, tem um time pronto para isso. E do outro lado, mas junto da gente, tem que ter uma rede de apoio, porque essa é uma jornada pesada, é uma jornada que muitas vezes é demorada, complexa, é uma montanha-russa. Eu costumo brincar com elas que a gente vai precisar trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então vai dar uns solavancos aí, a gente vai passar uns apertos, mas no final vai dar tudo certo. Então o que é importante entender? Que é preciso ter uma estrutura junto dessa mulher em casa, familiar, né? Quando as coisas já não vão muito bem naquela família, hora que chega mais um fator agravante, que é uma doença, que coloca essa mulher diferente com a sua imagem corporal, que tira ela do meio econômico que ela ajudava em casa, do cuidado com os filhos. Quando essas coisas começam a dar uma desestruturada, é aí que muitas vezes casamentos se perdem, os familiares meio que fogem porque não quer o serviço, né? Então o que a gente tem que conversar com elas e tem que perceber nesse cenário? Que ela precisa eleger
algumas pessoas para cuidar dela. E geralmente aparecem as pessoas para cuidar, aquelas que têm mais afinidade, aquela que tem mais segurança. E entender também que não precisa ser uma pessoa só, porque muitas vezes a outra pessoa que não está doente tem também a sua rotina. Então, a amiga pode levar na consulta, a prima vai fazer a compra do mercado no dia que ela for fazer a quimioterapia, a avó consegue ficar com as crianças enquanto ela está fazendo o cuidado pós-operatório. Então, assim, a gente precisa entender que para essa jornada ficar mais leve, rede de apoio é extremamente importante. E não é simples. É bonita essa fala de rede de apoio, mas no momento de uma doença grave, ameaçadora e de um tratamento mais longo, essa rede de apoio muitas vezes fica bem pequenininha, né? E o psicológico, o mental, a saúde mental é essencial para que se passe de uma forma mais leve. Aceitar o diagnóstico facilita, entender as dificuldades do percurso, ter um diálogo ativo com quem está cuidando, sentir segurança com quem está cuidando dela é fundamental, né? A gente tem que falar assim, ó, escolhe um médico para chamar de seu e pega na mão. Nem sempre isso é possível, mas quando isso acontece, a gente percebe que as coisas caminham de uma forma muito menos difícil, vamos falar assim. E muitas vezes ao longo desse processo surgem dúvidas que você não consegue elucidar em uma consulta só, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí eu sempre oriento as minhas pacientes a que elas tomem nota. Ó, você está na sua casa, surgiu uma dúvida, anota, porque na próxima encontro que você tiver com o seu médico, né, você tenta retirar aquela dúvida. É importante a gente, hoje em dia a informação é muito fácil da gente ter acesso a ela, mas muitas vezes é difícil a gente interpretar a informação. Então você, como o Dr. Juliano explicou, você precisa ter aquele médico para poder te auxiliar na retirada dessas dúvidas, né? Então, eu brinco com a pessoa, faz a listinha, né? Aquela listinha das dúvidas que aconteceram Checklist. naquele percurso, se não entendeu como que vai ser o seu tratamento, o que pode ter de efeitos colaterais, ou se apresentou durante o tratamento algum efeito que não tinha sido dito. É muito importante compartilhar, né? Tanto o seu médico quanto a sua equipe, né? A gente fala que a equipe multi tem um papel fundamental também no cuidado dessa mulher com câncer de mama, a psicóloga, né? A nutricionista, a enfermeira, que são profissionais que vão estar, muitas vezes, até com mais tempo à frente desse paciente, né? Eu brinco, tem hora que algumas coisas ela tem vergonha de perguntar ao médico, né? Mas que não precisa, né? Ela pode retirar todas as dúvidas, né? Frente ao médico, a gente está ali para ajudar. Bom, hoje em dia, doutor Juliano, as mulheres, até por uma questão de estética, de autoestima, as mulheres, né, colocam prótese para ficarem mais robustas, mais atrativas. Existe algum vínculo com quem coloca prótese com o câncer de mama ou não? Esse é um assunto polêmico, né? Próteses de silicone e aumento do risco do câncer de mama. A gente tem, à luz da ciência hoje, que não existe esse risco. Pacientes que colocam prótese de silicone não têm um risco aumentado em relação ao câncer de mama. Hoje em dia, uma quantidade muito grande de mulheres fazem o uso aí dos implantes, né, das próteses de silicone, para aumentar o volume das mamas. Então, seria aí uma avalanche de casos se a gente for pensar nessa relação, mulheres com prótese e incidência de câncer de mama. Então, o que eu percebo ainda é que as pacientes, as mulheres que têm prótese de silicone, elas têm um cuidado com a mama um pouco maior do que aquelas pacientes que não têm prótese. As pacientes que fizeram uma cirurgia estética da mama, elas têm um autocuidado maior e elas têm uma percepção maior do corpo, incluindo a mama.
É mito que as próteses dificultam as imagens da mama, que se você fizer mamografia a prótese vai romper, não tem nada disso, tá? Então, assim, nos dias de hoje nós não temos nenhuma evidência científica que fale que silicone aumenta o risco de câncer de mama. Doutor Glauco, e ampliando um pouco mais a questão da prótese, quem usa prótese pode também ser detectado, diagnosticado, né, com o câncer de mama. Sim, Luiz. Como o doutor Juliano explicou, a prótese não é um fator de risco, Sim. né? Você vai ter que ter um cuidado a mais durante a execução do exame de rastreamento para evitar que passe alguma imagem despercebida. Mas fazendo a técnica adequada da mamografia, algumas vezes complementando com o exame chamado ultrassom das mamas, isso acaba aumentando as chances de você ter uma detecção precoce. A gente tem como os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama a questão genética, né? Até 30% das mulheres podem ter algum fator genético. Se a gente se recordar, ficou bastante conhecido nos últimos anos a detecção de 2 genes importantes no aumento do risco familiar de câncer de mama, que é o BRCA1 e BRCA2. A gente fala que a Angelina Jolie, que é a atriz americana, fez uma contribuição muito importante quando ela contou ao mundo que ela tinha uma mutação do gene BRCA e que ela precisaria fazer uma retirada profilática das mamas para evitar um câncer de mama, né? Então, ela de uma forma muito positiva, ela fez isso e isso ajudou a difundir esses exames e a gente aumentar a entender melhor o fator genético do câncer de mama e facilitar o acesso a esses exames genéticos. Hoje, uma mulher com câncer de mama, a gente tem até consensos internacionais que falam que o ideal é que toda mulher com câncer de mama tivesse acesso a um painel genético para detecção se ela tem algum fator de risco, até pensar na prevenção dela e também dos seus familiares, principalmente os filhos e irmãos também. Além disso, a gente tem o tempo da primeira menstruação até a última, que é o que a gente chama da janela estrogênica. Hoje em dia, a gente vê que as mulheres, por conta do mercado de trabalho, acabam tendo filhos mais tardiamente. Então, tem um período maior de exposição ao estrógeno durante mais anos, né? Ou tem filhos ou não tem filhos. O uso de anticoncepcionais hormonais também é um fator de risco, né? O uso de terapia de reposição hormonal prolongada após a menopausa também é um fator de risco. A obesidade, a inatividade física são fatores de risco que a gente tem aumento do câncer de mama, né? E que acabam acelerando o surgimento de mais casos, principalmente no nosso meio, e também influenciando o diagnóstico de casos em mulheres mais jovens. A gente viu nos últimos anos um aumento do número de casos em pacientes abaixo dos 35 anos. Talvez por uso muito precoce de anticoncepção, a inatividade física e obesidade. Pois bem, doutor Juliano, o câncer de mama, assim, numa análise assim bem ampla, independe da classe social, vai mais da genética mesmo, não é? Toda vez que se faz um diagnóstico de câncer, a mulher pergunta o que foi o causador daquele câncer, o que foi o causador do meu câncer. Eu costumo dizer que não tem uma causa específica, não dá para botar a culpa no anticoncepcional, não dá para botar a culpa sozinha na genética, é um conjunto de fatores, conjunto de causas que vão fazer um desbalanço entre os fatores de proteção que o nosso corpo tem com os fatores de agressão. Se a gente for pensar de uma forma mais simplista, todo dia o nosso corpo produz milhares de células cancerígenas.
Só que ele tem o potencial de defender e destruir essas nossas células. A partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, o nosso sistema de reparo vai ficando mais problemático e pode deixar escapulir essas células tumorais. Por outro lado, tem fatores de risco que não só o genético. Genético, se a gente colocar entre 10% e 30%, a gente tem lá os agentes externos, como o Glauco falou, sedentarismo, obesidade, tabagismo, álcool. A alimentação hoje está muito relacionada também, nós temos lá os ultraprocessados, nós temos os farináceos, os condimentados lá, todos eles aumentam a obesidade, aumentam o risco de produtos industrializados que podem ser potenciais carcinogênicos. Então, quando a gente soma todos esses fatores, a gente tem um gatilho para o desenvolvimento do câncer, né? A gente sabe que para o desenvolver do câncer, a genética ajuda? Ajuda. Mas eu tenho a idade, né? E nosso país tem essa característica de... Eu tenho muitos casos de mulheres abaixo dos 40, 35 anos. Nós temos, pelo outro lado também, as mulheres estão vivendo cada vez mais, a população tem vivido cada vez mais. E não é infrequente a gente fazer o diagnóstico de um câncer de mama de uma senhora de 75, 80, 85 e com excelente condição de saúde e que tem condições de fazer um tratamento com objetivo curativo. Então eu costumo sempre dizer que não procure buscar a causa específica, um culpado para aquela doença, ou para a doença em questão, que é o câncer de mama. A gente precisa entender agora o que a gente precisa fazer daqui para frente. O que a gente pode fazer para otimizar o resultado do seu tratamento? Porque muitas pessoas ficam querendo martelar qual foi a causa. Foi a morte do filho, foi uma depressão, foi um trauma que teve na mama, foi a perda do emprego, foi o anticoncepcional que tomou a vida inteira, ou a reposição hormonal. Não dá para colocar essa culpa. A gente tem que fazer essa somatória para aí, então, entender esse diagnóstico e dali para frente gastar as nossas energias com o que precisa ser feito agora, que é o próximo passo, que é o tratamento. E me diga uma coisa, doutor Glauco. Antigamente, eu me recordo muito bem, eu tive uma tia que foi diagnosticada com câncer de mama e ela retirou todo o seio. E teve uma sobrevida de 20 anos, talvez até mais. Eu não me recordo muito bem. E aí eu pergunto, hoje evoluiu bastante. Luiz, é impressionante a evolução da oncologia mamária nos últimos anos. A gente começou, primeiro, a entender melhor o que está acontecendo com aquele câncer, né? Então, a gente consegue entender a biologia molecular daquele câncer. Então, a gente, se for de uma maneira mais simples, classificar aquele câncer da mulher, a gente, antes de determinar o que precisa ser feito, a gente, normalmente, diante de um diagnóstico, a gente precisa fazer um exame para saber o sobrenome daquele câncer. Eu falo que o câncer de mama, ele tem sobrenomes, e de acordo com aquele sobrenome dela, ela vai ter um tratamento de maneira diferente. Então, basicamente, a gente tem os tumores chamados luminais, que são os tumores que são dependentes dos hormônios, né? A gente tem os tumores HER positivo, que é uma proteína que é expressa na célula tumoral e que é quando a gente tem uma hiperexpressão dessa célula, dessa proteína, a gente acaba tendo uma agressividade maior desse tumor. E tem um outro grupo de tumores que é mais infrequente, felizmente, que são chamados os tumores triplo negativos, onde eu não tenho a expressão dos receptores hormonais, nem da proteína HER2, que é um receptor também, e que eles têm um comportamento biológico agressivo mais importante. Depois que a gente sabe o que é cada um desses tumores, depois desse diagnóstico inicial, a gente vai traçando com a paciente qual que é a melhor estratégia para tratar aquele caso de acordo com o estágio que está a doença. O estágio é o que a gente chama de
como que está o tumor no corpo dela. É um tumor de 1 centímetro, é um tumor de 2 centímetros, ele já tem um comprometimento das ínguas na axila, que são os linfonodos, ele já tem alguma alteração em algum outro órgão, que é uma metástase, né? A gente faz exames de rastreio para ver o resto do corpo. Dependendo do que se encontrar, aí você vai traçar uma linha de tratamento. Mas o principal tratamento do câncer de mama é a cirurgia, que aí eu acho que é importante o Juliano explicar o quanto evoluiu nos últimos anos a cirurgia, e depois da cirurgia a gente vai explicar as outras modalidades. Doutor Juliano. Vamos lá, mudou demais dos 20 anos que você falou da tia para cá. Nós tínhamos nesse cenário 20 anos atrás que câncer de mama se tratava com cirurgia radical, com retirada de toda a mama, pele da mama, areola, esvaziava, tirava os linfonodos da axila, tirava a musculatura. Então, eram cirurgias mutilantes e com efeitos colaterais subsequentes muito grandes. O paciente ficava com aquele inchaço no braço, perdia mobilidade, perdia força naquele braço. Então, tudo isso veio mudando ao longo dos tempos a partir de evidências científicas. A primeira coisa que aconteceu foi diminuíram o tamanho da cirurgia da mama. Ao invés de fazer uma mastectomia, tirar a mama toda, a gente começou a tirar só um pedaço da mama. Um quarto, chamava quadrante, né? Hoje em dia, a gente não precisa também tirar um quarto da mama mais. O que a gente precisa fazer é tirar a parte que está doente com margem de segurança. Então, se eu tenho um tumor de 1 centímetro, eu tenho que tirar a área do tumor, aquele 1 centímetro, com uma beiradinha, com uma bordinha livre, sem doença. A axila, a mesma coisa. Antigamente, debaixo do braço, precisava tirar todos os linfonodos, que era o que dava o inchaço no braço. Hoje, a gente tem uma técnica que se chama de pesquisa de linfonodo sentinela. Na hora da cirurgia, ao invés da gente ir lá e retirar todos os linfonodos, a gente tira só o que a gente chama de sentinela, os primeiros linfonodinhos. Se aqueles linfonodos não estão doentes ou têm pouca doença, eu não preciso fazer o restante da retirada dos linfonodos. Isso, então, são cirurgias mais conservadoras, mais econômicas, com a mesma segurança oncológica. Junto com isso ainda, naquelas pacientes que a gente tem a necessidade de fazer a mastectomia, a retirada da mama, hoje a gente consegue fazer cirurgias do tipo mastectomia, onde eu posso preservar a pele e a areola. Então, era como se a gente retirasse o recheio da mama, mantendo pele e areola. E faz-se a reconstrução imediata com as próteses de silicone. Silicone tanto não causa câncer, que a gente utiliza nas pacientes que estão fazendo um tratamento de câncer. Então, essas técnicas que a gente tem hoje de reconstrução mamária, que a gente chama de oncoplastia, são técnicas reparadoras, elas vêm de encontro a melhorar a qualidade do tratamento, manter a autoestima, facilita mais a aceitação da paciente. É possível, com segurança, eu fazer uma cirurgia oncológica para tratar um câncer e manter ainda o contorno mamário, manter ainda o volume da mama, fazer com que aquela mulher se sinta ainda com uma identidade corporal muito semelhante ao que era antes. São avanços que são, assim, o que temos de melhor para entregar para as mulheres e que fazem total diferença aí na adesão ao tratamento e na qualidade de vida e na autoestima delas. Doutor Glauco, hoje, por coincidência, doutor Juliano também, eu estive com um amigo de infância, né? Fazia bastante tempo que a gente não se encontrava, e ele falou que a esposa, ela fez uma cirurgia e ela está em tratamento, está fazendo quimioterapia, né? E que a família está vivenciando essa batalha e esse enfrentamento com muita fé e com muita harmonia, né? Todas as pessoas que são diagnosticadas com o câncer de mama, o Dr. Juliano já falou que o tratamento é a cirurgia, por menor que seja, por maior que seja o tumor. Mas todos os casos necessitam
da quimioterapia? Então, Luiz, essa é uma discussão muito importante. Como eu falei, né, de acordo com o tipo de tumor de mama que a paciente tem e do seu tamanho, né, do seu estágio, a gente vai fazer um tratamento diferente. Então, é aquilo que a gente fala. Hoje a gente consegue, de certa forma, personalizar. Cada caso é de uma forma. Então, tem algumas pacientes que vão precisar fazer a quimioterapia, algumas delas até antes da cirurgia, para a gente diminuir o tumor e também para aumentar as chances de cura dela. Então, as pacientes que têm tumor do tipo triplo negativo ou tumor HER2 hiperexpresso, elas muitas vezes vão fazer um tratamento antes de operar. Isso para quê? Para diminuir as chances de recorrência da doença, para a gente ver o tanto que esse tumor é sensível àquele tratamento. E isso avançou muito nas últimas décadas, né? O tumor de mama HER2 positivo era um tumor muito agressivo no passado e que depois da descoberta de um medicamento chamado Herceptin, que é o trastuzumab, ele conseguiu melhorar as chances de cura dessas mulheres. E hoje a gente usa naqueles tumores HER2 hiperexpresso, acima de 1,5 centímetro, de fazer esse tratamento até antes da cirurgia, porque dependendo da resposta, a gente sempre busca fazer desaparecer o tumor com o tratamento antes da cirurgia, essa paciente tem uma chance maior de cura. E quando ele não desaparece depois da cirurgia, a gente ainda pode mudar a estratégia, usar um outro medicamento para bloquear o HER2, que é um medicamento droga-alvo, um anticorpo droga-alvo conjugado, que também aumenta essa chance dela curar, mesmo quando ela não teve a resposta com o trastuzumab ou o duplo bloqueio. Já nos tumores triplo negativos também, hoje em dia a gente tem a ascensão de uma nova tecnologia na oncologia, que é a imunoterapia. A imunoterapia é um medicamento que vai, vamos dizer assim, religar o sistema imune dessa paciente. A gente sabe que os tumores, eles, quando tem algumas alterações intrínsecas nele, ele pode conseguir desligar o sistema imune da pessoa e acabar que a resposta de controle da doença pelo próprio sistema imune, ela fique um pouco apagada. E aí você, dependendo do subtipo, né, e no triplo negativo isso é uma coisa mais frequente, você dá um medicamento que vai atuar junto com a quimioterapia para melhorar as chances de cura dessa mulher. Nem toda paciente precisa de químio, então as pacientes com tumores luminais que são diagnosticadas precoces ou que têm uma grande expressão dos tumores luminais, pode ser que a gente vai usar apenas um tratamento que também é muito importante, que é a hormonioterapia. A hormonioterapia é muitas vezes o bloqueio da produção do hormônio feminino, fazendo com que a doença não tenha resposta ao estímulo hormonal para crescer, e com isso você consegue matar aquela célula tumoral com o uso de um medicamento oral mais simples. Mas o que é muito importante falar é que nos últimos anos, com o avanço dessas tecnologias, a gente conseguiu melhorar também a tolerância das pacientes com a quimioterapia, que era muito temida, né? Então, sempre as pacientes perguntavam assim, nossa, eu vou fazer a quimio vermelha? Por que o temor com a quimio vermelha? É porque era uma quimio no passado muito temida por conta dos eventos, principalmente de enjoo que ela dava, da queda do cabelo. Então, hoje a gente tem medicamentos que você fornece para o paciente que vão diminuir a chance de acontecer o enjoo, de cair as defesas também. E mais recentemente a gente tem, em alguns casos, o uso de um resfriamento do couro cabeludo, que é uma técnica que usa uma touca que refrigera o couro cabeludo para diminuir também a queda, né? Dependendo do protocolo de tratamento, você diminui essa queda bastante. Ou naqueles protocolos onde a queda é inevitável,
dependendo do jeito que você faz o seu tratamento, você deixa as drogas que dão mais queda para um segundo momento, que aí o tempo que a paciente vai ficar sem cabelo é menor também, né? Porque a identidade da paciente é uma coisa que a gente sempre tenta preservar bastante, né? E o cabelo é uma coisa que a mulher é importante para a mulher, a gente sabe o tanto que isso marca essa queda durante o seu tratamento. É muito importante a gente deixar bem claro que o nosso objetivo é salvar vidas. Então eu vou fazer uma pergunta, doutor Juliano. Quem é diagnosticado com câncer de mama pode ter a cura? Com certeza. Se a gente for falar em tumores precoces, a gente está falando de taxas de cura que beiram aí os 95%. Se a gente for falar dos carcinomas in situ, nós temos dados aí que falam de 99% de taxas de cura com tratamento padrão. Nós estamos falando, então, de doenças curáveis, tratáveis. Nós não estamos falando que são jornadas simples, né, e rápidas, mas na grande maioria dos casos onde nós conseguimos esse diagnóstico precoce, taxas de cura por volta de 90% são excelentes taxas que a gente consegue com tratamentos efetivos para essas mulheres. Então é por isso que a gente sempre tem que bater nessa tecla da importância de um diagnóstico precoce, na importância de um tratamento efetivo, na importância do acesso a essas coisas, porque eu não posso ficar falando aqui de fazer a mamografia sendo que ela não tem o acesso à mamografia, fazer um tratamento adequado sendo que esse acesso é dificultado. Mas a gente de forma alguma pode tirar a esperança dessas mulheres, né? A gente está falando de uma doença curável, então a gente tem que unir os esforços aí para fazer com que essa doença, se for diagnosticada, que seja precoce e que seja tratada adequadamente. Olha, doutor Glauco, essas notícias são muito boas, né? A evolução dos tratamentos, né, que nós temos hoje em dia, que são disponibilizados para as mulheres com essa equipe multidisciplinar. O podcast é esclarecedor. Nós vamos para as nossas considerações finais. Eu quero que o senhor fale para nós a importância desse mês, a importância do Outubro Rosa, a importância de toda essa campanha que a gente, numa missão de cidadania, junto com os estúdios POPs, com o Grupo Luta pela Vida, o Hospital do Câncer, né? A gente está aqui para discutir, para salvar vidas. Qual a importância? Luiz, é essencial que a informação chegue a todas as mulheres, a toda a família, para que, como uma força-tarefa, todo mundo aconselhe, né? O marido aconselha a sua esposa, o namorado a sua namorada, né? O filho a sua mãe, o neto a sua avó, né? Que todo mundo se empenhe para que todas as mulheres tenham acesso a esse exame, que é essencial para curar o câncer de mama. Então, a gente precisa difundir isso, né? De ter esse acesso, de buscar esse acesso, e quando tiver algum achado suspeito, também conseguir fazer toda essa jornada da melhor forma possível. Primeiro se achou um exame alterado, não desespere, busque, se informe. Muitas vezes a gente tem alterações que são, como o Dr. Juliano explicou, benignas, que eu vou ter uma chance maior de diagnóstico precoce e de aumentar as chances de cura. Nos últimos anos, a gente teve avanços fundamentais na oncologia para a gente abordar a doença de uma maneira mais leve, ajudando as mulheres a passar por esse percurso do tratamento com maiores chances de cura, e que também vão ajudar a gente a vencer o câncer da melhor maneira, que é diagnosticando ele precoce. Doutor Juliano. Informação é poder. Eu costumo falar que informação é poder e
salva vidas. É nosso papel enquanto profissional de saúde, enquanto médico, enquanto sociedade, divulgar essas informações, né? Por mais simples que para nós pareça ser falar de câncer de mama, que é a nossa rotina, essa conversa precisa atingir todo mundo, né? O que nós falamos aí no começo. Então, a gente precisa simplificar esses discursos, a gente precisa tornar acessível essas informações. Uma população informada, ela sabe da importância de fazer o seu rastreamento, seu diagnóstico precoce, manter um estilo de vida saudável, cuidar da sua saúde, entender que quem procura acha, mas cura. Entender que se você fizer um diagnóstico precoce, a gente está tratando uma doença com elevadíssimas taxas de cura. Então, o nosso trabalho não é só em outubro. O nosso trabalho precisa ser, como eu costumo dizer, entre outubros, né? O outubro é um start para a gente alertar essa mulher para fazer o seu exame, para fazer o rastreamento, para se cuidar. Então, é nosso papel estar aqui falando de um tema tão importante quanto câncer de mama nesse mês de outubro. Muito bacana, né, doutor Glauco, doutor Juliano, a gente fica aqui muito à vontade. O podcast, o Estúdio Pops, ele tem essa versatilidade da gente conversar com naturalidade. E nós queremos, em nome do Estúdio Pops, em nome do Grupo Luta pela Vida, em nome do Hospital do Câncer, agradecer o doutor Glauco Costa Silveira, o doutor Juliano Rodrigues, por todas essas explanações. Hoje nós estamos fazendo um podcast que é um trabalho de cidadania, voltado para essa conscientização. Eu também fui aluno da Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem uma missão social, um trabalho de cidadania, né, que eu sempre vislumbrei isso na pessoa do Dr. Glauco e com o Dr. Juliano também, que gentilmente disponibilizou parte do tempo, né, na correria do dia a dia, nas atribuições médicas, né, para conscientizar a população e trazer para as mulheres, as nossas mulheres, as mães de família, as nossas filhas, as nossas tias, né, as pessoas que trabalham conosco, que é possível fazer um tratamento e se curar do câncer de mama. Venha assistir conosco, nós estamos te aguardando.